E aí, pessoal, ainda repercutindo a grande vitória do Grêmio, a vitória da superação, a vitória da competição, a vitória de extremos dentro do campo, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O jogo de ontem, eu fiquei muito feliz de ver Renato abrindo a coletiva falando, hoje nós competimos. Porque a grande crítica que nós gremistas fizemos ao Grêmio com relação ao Santos e também um pouco contra o Sport, é que faltou competição, faltou vontade. Vontade não a vontade de vencer, mas a ideia de que precisa dar algo mais para ganhar, sobretudo os grandes jogos. E não teve isso dentro do anímico do Grêmio no enfrentamento contra o Santos, que nos tirou da Libertadores, e também em dado momento contra a equipe do Sport. Claro que os ufanistas, muitos deles aí, principalmente no Facebook, como é que vão dizer que falta vontade? O Renato disse ontem que faltou vontade. O Renato disse ontem que faltou competição. Então, a gente acaba muitas vezes falando, a gente é criticado porque a gente fala, mas depois a verdade vem. A verdade vem. E o Renato ontem deixou claro isso. E eu fiquei muito feliz porque o entendimento médio do torcedor do Grêmio era esse. Faltou um pouco de competição no jogo contra o Santos. Enfim, vamos em frente. E aí a gente começa a ver quem são os extremos do jogo de ontem. Que o jogo de ontem deixou claro isso, né? E aí eu pego dois jogadores como exemplos do que eu vou falar. O primeiro deles, Diego Souza. Não é o principal, mas é o primeiro deles. Brigador, lutador, guerreiro, brigou, nunca deixou de lutar pelo jogo. Foi uma das lideranças do Grêmio. E a principal, Walter Kahneman. A diferença do Grêmio com o Kahneman ou sem Kahneman é uma coisa gritante. E ontem Walter Kahneman mostrou, primeiro, o erro da avaliação de não colocá-lo no jogo contra o Santos. Aí vai se dizer, fisicamente ele não estava bem. Ele jogou um final de semana antes e jogou um final de semana depois. Então ali foi um erro, mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. O Kahneman mostrou a sua importância. Mas às vezes ele incomoda com um contrato aqui e ali. Cara, ele botou o pé no campo, ele joga a morrer sempre. Tem um lance pontual no primeiro tempo, eu já falei sobre isso em outros vídeos, que ele botou a cara na chuteira dos caras ali para a bola não andar, para o jogo não sair. Ele tem uma leitura do jogo que poucos atletas têm. Esse é um extremo. E o outro extremo é GPR. Vocês sabem da minha admiração pelo GPR. Vocês sabem o quanto eu acho importante para o time GPR. Mas ontem ficou evidente que o GPR precisa mudar a voltagem. Se o GPR continuar jogando 110 no meio de times ótimos, como o time que veio jogar em Porto Alegre ontem, que joga 220 e 90 minutos, que luta pela bola todos eles, o GPR não vai virar um jogador de ponta. E ele só não vai virar um jogador de ponta exatamente pela questão anímica. Tecnicamente ninguém discute o GPR. Tecnicamente ele é um jogador de outro quilate. Mas animicamente, e em cima da sua, até mesmo da sua característica para jogar, hoje, em alto nível, e eu falo alto nível como o time do São Paulo apresentou ontem aqui em Porto Alegre. No alto nível, jogadores como o GPR não tem tempo para botar o pé em cima da bola e passar o pé 2 vezes em cima da bola. Ele tem que fazer o que o PP fez, que é correr todo o tempo no corredor, de lado a lado do campo, indo sendo lateral, sendo atacante, sendo lateral, sendo atacante, de maneira massiva, todo o tempo, brigando pelo jogo. O GPR ontem botou um ponto de interrogação em cima de todos que viram. Por quê? Porque ontem, pela primeira vez nesse ano, nós encontramos e jogamos contra um time intenso ao extremo. O time do São Paulo correu 90 minutos, todo o tempo com 3, 4 em cima, pressionando a bola, sem dar espaço. O São Paulo, em determinado momento, teve 70% de posse de bola e não deixou os jogadores do Grêmio respirarem. E aí entra um jogador que, em tese, é o ritmista do time, que foi arrastado pelos São Paulinos. Por quê? Porque ele não tinha tempo de respirar. E aí ele tem que mudar a voltagem dele. Ele tem que olhar para trás lá, olhar o Kahneman e dizer o seguinte, é aquilo ali que eu tenho que procurar. É aquela intensidade que eu tenho que procurar. Olhar para a esquerda aqui e dizer o seguinte, o PP não para 1 minuto aqui de pensar, ele está voando, ele não deixa. É isso. Se o GPR conseguir trocar a voltagem, se ele conseguir, ele vai ser o jogador que a gente imagina. Se ele não conseguir,
ele não vai sair de uma grande promessa. Ontem foi grosseiro a distância do Jean-Pierre e a sua forma de conduzir o jogo em relação aos grandes jogadores. Ou bota intensidade, ou não vai fardar num grande momento de seleção, num grande clube da Europa, não vai. Vai fazer grandes jogos aqui e ali, mas os jogos gigantes não vai. Não tem cabimento passar o pé em cima da bola e ser arrastado como foi ontem. Eu acho que é um jogo para o GPR olhar mais uma vez e refletir. O Renato foi muito delicado com o GPR na coletiva. Muito delicado. Dizendo, a gente está lapidando, a gente fala para ele fora do... Não. Ontem foi um cartão dessa crítica velada que o Renato, de alguma forma, tinha toda a razão em fazer. E ontem ficou evidente o jogo e a maneira como desenvolveu. O GPR pode ir a São Paulo e fazer um super jogo, é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Mas hoje ficou grosseiro. E ficou grosseiro exatamente pela voltagem. Por não jogar com a corda esticada. Por achar que a habilidade, a pifada vai resolver o jogo. Não vai. Vai resolver jogos pequenos. Os jogos gigantes dependem também de competitividade, de intensidade, de luta todo o tempo pelo jogo e, sobretudo, de velocidade nas ações, velocidade na execução. Ontem teve uma jogada, e nós estamos falando não é de idade. O Daniel Alves arrastou o jogo todo o tempo. O Daniel Alves andou todo o tempo. O Daniel Alves deu o ritmo para o jogo todo o tempo. O Daniel Alves tem 40 anos de idade. E ele fez isso todo o tempo. Porque ele sabe, ele já jogou em altíssimo nível. Ele sabe que ou dá intensidade para o jogo ou não farda. E ontem o Grêmio teve muitos jogadores assim e o Grêmio teve um que se destacou negativamente exatamente pela falta disso. Ou seja, tem que mudar. Ontem precisa ser visto, aquele jogo de ontem precisa ser visto pelo GPR 50 vezes. 50 vezes. GPR, é isso que não deve ser feito. E eu estou falando só da questão anímica e da questão de ritmo. A questão técnica eu não discuto. O GPR é um jogador diferente. O GPR de todos eles é o que tem mais talento para isso. Mas ontem ficou grosseiro que ou ele muda ou ele não joga. Ou ele não joga. Ele é muito talentoso, mas ele tem que mudar, tem que trocar de 110 para 220, sob pena dele virar uma grande promessa. E eu espero que isso não aconteça. Eu espero que ele vire um grande jogador, um jogador que dê muita alegria para ele, para a família dele e também para os torcedores do Grêmio. Vocês não acham? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.